Como é que surgiu a ideia do blog do Madeira? Eu trabalho desde 17, 18 anos. Comecei no jornal Hoje em Dia, aqui de Varginha. Era máquina de escrever, mandava matéria para Belo Horizonte por fax. Todo dia, 6h30, 7 horas da manhã, chegava na redação, ligava para 10, 15 cidades da região, fazia rádio escuta, ligava para a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro. 9 horas chegava o meu editor, aí ele me orientava, faz isso, isso, isso. Aí eu vi, opa, é isso que eu quero. Aí comecei a escrever todo santo dia, em vários veículos de comunicação, até chegar em 2007, na época eu trabalhava no Jornal Sul de Minas, aqui de Varginha, no jornal O Tempo, de Belo Horizonte, e era assessor de comunicação do Santos Anjos. Aí eu pensei, estou fazendo pouca coisa, né? Aí inventei o blog, porque tinha muita matéria que eu escrevia. Para o jornal O Tempo não saía, ou saía pequena, aí eu comecei a usar sobras, vamos dizer assim. Sempre falei muito de política. Aí eu comecei a usar esse material no blog. E foi sem pretensão nenhuma, só colocando o que eu já estava acostumado a fazer. Como é que você enxerga o blog naquele tempo e hoje? Houve mudanças significativas de lá para cá? Muito. Porque naquele momento o blog não era a única fonte de informação de Varginha, mas era uma assim, das poucas fontes de informação digital na cidade. E hoje você tem muita coisa, você tem muito material, você tem Facebook. Pelo Face todo mundo é jornalista, todo mundo publica. Então a gente percebe que o nosso público, nesse período de 12 anos, nunca caiu, sempre aumentou. Só que teve uma mudança no comportamento. Porque o blog, o cara entra 7 horas da manhã, 8 horas, a hora que ele chega na loja, no escritório, no consultório. Depois ele abre de novo 11 horas, antes de almoçar. Depois entra de novo depois do almoço, a 1, entra às 5 antes de ir para casa, entra às 7 a hora que chega em casa, e às 10 antes de dormir, para ver se tem alguma notícia nova. E no Face não, no Face é aquela loucura, né? Você fica o dia inteiro louco, buscando informação, que às vezes a gente nem precisa de tanta informação. Então, o comportamento do leitor mudou, mas sempre teve essa crescente no número de leitores, né, no blog. Que filtro ético você usa quando vai publicar alguma coisa no blog do Madeira? Filtro ético, o princípio básico de jornalismo. Não invadir privacidade de ninguém, você não citar nada que você não tenha prova, sempre ouvir o outro lado, evitar, por exemplo, citar algo que ainda você não tem certeza, que não tem sentença transitada e julgado, que está invadindo a privacidade da pessoa pública, porque o cara, quando ele é pessoa, eu falo muito isso porque eu sempre falei de política, né? Então a gente sempre resvala na parte política. Então um político, quando tem algo da vida particular dele que é de interesse público, deve sim ser publicado. Eventualmente não, quando não é alguma coisa que está influenciando o trabalho público dele, que ele tem vai ter uma consequência, né, com a população, com o trabalho dele. Publicidade e jornalismo, eles podem conversar? Nós temos muitos clientes que pedem para fazer publi editorial. É uma matéria jornalística, só que é uma publicidade em formato de reportagem. Mas sempre a gente coloca ali do ladinho, informe o publicitário, para que a pessoa saiba que aquilo está sendo pago. E quando, aí é interessante, porque quando, por exemplo, eu vou num restaurante, vou em algum lugar, vou em algum serviço que eu compro e eu gosto, às vezes eu publico, faço uma crítica positiva ou negativa, sem nenhum vínculo financeiro, sem ninguém me pagar. E eu esclareço. Eu gostei ou não gostei e não ganhei nada, não recebi nada. Eu sempre explico isso para o pessoal saber que não tem jabá. Agora, essa situação de você publicar alguma coisa recebendo e não informar para o teu leitor que você foi remunerado para escrever aquilo, isso é sacanagem com o leitor.
como você enxerga o blog daqui a 10 anos? Uma coisa é certeza que não vai mudar, independente da plataforma digital, do formato digital do blog, que é a questão da credibilidade. Muita gente, todo mundo que chega para conversar comigo sobre o blog fala que quando sabe de alguma notícia, vai ver no blog se é verdade ou não. Isso daí é uma coisa que a gente sempre passa para todo mundo que já trabalhou com a gente, todos os repórteres, o pessoal sabe disso, que a gente trabalha sempre em cima da ética, sempre buscando o outro lado e para evitar a barrigada, né? Mas a gente sempre trabalha em busca disso, que é a credibilidade. Se eu fosse uma mariposa, há 30 anos eu pousaria numa máquina de escrever. Hoje talvez num drive de computador, mas certamente eu pousaria no núcleo do poder. Eu gostaria de saber os bastidores da política.